O Livro Branco de Defesa do Japão de 2025 considerou a Coreia do Norte uma ameaça mais séria e iminente à segurança japonesa do que nunca. E é fácil entender o motivo. Pyongyang está desenvolvendo e testando mísseis regularmente, além de fortalecer os laços com a Rússia e a China. É uma das 9 potências nucleares do mundo. Com o ditador violento e volátil Kim Jong-un no comando, é uma das nações mais perigosas e imprevisíveis do planeta. A guerra na Ásia pode começar antes do previsto. Enquanto a Coreia do Sul seria o alvo mais óbvio para Pyongyang, eles poderiam seguir em outra direção, atacando o Japão. Se isso ocorrer, o que aconteceria e qual nação venceria? Embora não seja possível prever com precisão o resultado de uma guerra hipotética, é possível fazer estimativas informadas com base nos dados disponíveis. E há muitos dados disponíveis sobre os respectivos militares, políticas e táticas do Japão e da Coreia do Norte. Por exemplo, o Global Firepower, que é uma das principais fontes mundiais de dados sobre 145 das potências militares modernas do mundo, fornece dados detalhados sobre a força de cada nação em questões como efetivo, finanças militares, recursos, logística, forças terrestres e assim por diante. Ele também produz rankings anuais avaliando a força geral de cada nação para 2025. O Japão está em 8º lugar nesses rankings, atrás da França e do Reino Unido, mas está à frente de outras potências militares como Turquia, Alemanha e Israel. A Coreia do Norte ocupa a 34ª posição entre as forças militares mais fortes, segundo o Global Firepower, à frente de Bangladesh, mais atrás de Argentina, México e Nigéria. Rankings isolados nem sempre revelam muito. Não é certo que um país melhor classificado venceria automaticamente outro abaixo na lista. Porém, ao analisarmos os dados mais a fundo, surgem diferenças claras e marcantes entre essas duas nações. E embora o Japão seja claramente superior em muitos aspectos críticos, a Coreia do Norte possui algumas vantagens importantes próprias em termos de efetivo. Por exemplo, o Japão tem a 12ª maior população do mundo, com mais de 123 milhões de habitantes. A Coreia do Norte é uma fração desse tamanho, com pouco mais de 26 milhões. Isso dá ao Japão mais de 42 milhões de pessoas consideradas aptas fisicamente para o serviço, além de mais de 11 milhões que atingem a idade militar a cada ano. Na Coreia do Norte, há 5,3 milhões aptos ao serviço militar e cerca de 420 mil atingem a idade militar por ano. No que diz respeito ao tamanho real dos exércitos, no entanto, a Coreia do Norte atualmente possui uma força muito maior do que o Japão. Possui mais de 13 milhões de militares ativos, enquanto o Japão tem menos de 250 mil, além de cerca de 560 mil reservistas contra 56 mil do Japão. Isso destaca as doutrinas e políticas militares completamente opostas das duas nações. A Coreia do Norte sempre buscou projetar poder e construir a maior força possível para intimidar seus inimigos. Como os Estados Unidos da América e a Coreia do Sul, o Japão tem mantido postura pacifista desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso está amplamente ligado ao artigo 9 da Constituição japonesa, que efetivamente renuncia à guerra e proíbe o uso da força para resolver disputas internacionais. O artigo 9 impede o Japão de ter grandes forças militares, mas permite uma força de autodefesa. Assim, o Japão geralmente adota uma política de defesa exclusivamente defensiva, que gira em torno do desenvolvimento e implantação de medidas defensivas necessárias para proteger o povo e a infraestrutura do país. Nos últimos anos, tentaram basicamente reinterpretar o artigo 9 para permitir que o Japão fortaleça suas capacidades militares, em vez de focar em forças ofensivas para atacar ou invadir outros países, especialmente após o aumento das tensões na região. E é importante notar que se o Japão fosse atacado, certamente não ficaria de braços cruzados sofrendo as consequências sem uma grande retaliação. Vale ressaltar também que em uma possível guerra entre a Coreia do Norte e o Japão, o número de tropas de cada lado pode não importar tanto assim. Como não há fronteiras terrestres entre os países e eles são separados pelo Mar do Japão, a Coreia do Norte teria enorme dificuldade para reunir força militar significativa em solo japonês. Seriam necessários muitos aviões de transporte e embarcações para levar parte de seu grande exército pelo mar ao território japonês. O Japão teria a vantagem de estar em casa e usaria suas forças aéreas e navais para repelir invasões.
afundando os navios da Coreia e derrubando seus aviões do céu antes mesmo que eles se aproximem. Ao mesmo tempo, bastaria um pequeno número de tropas norte-coreanas, especialmente aquelas das forças especiais do país, para causar danos devastadores. Após a infiltração do submarino de Gangnung em 1996, cerca de 60 mil soldados sul-coreanos foram mobilizados para capturar apenas 20 agentes norte-coreanos. Em 1968, apenas 31 soldados das forças especiais norte-coreanas quase conseguiram assassinar o presidente sul-coreano. Isso mostra como os soldados mais treinados de Pyongyang são mortais e difíceis de capturar. E mesmo que alguns deles conseguissem entrar no Japão, eles poderiam causar caos, potencialmente tentando assassinatos de figuras políticas e militares de destaque. Esses soldados também trariam benefícios de suas experiências na guerra da Ucrânia, pois a Coreia do Norte enviou parte de seu exército para ajudar a Rússia. Felizmente, o Japão tem planos recentes para lidar com incursões de forças especiais, junto a um de seus maiores aliados, os Estados Unidos. O Japão fez vários treinamentos e criou planos de contingência para caso forças norte-coreanas entrem em seu território. O plano de operação 5055, por exemplo, detalha exatamente como o Japão, junto com as forças dos Estados Unidos da América estacionadas em bases por todo o país, responderia a um ataque, mobilizando forças e deslocando recursos para proteger locais estratégicos e infraestrutura em todo o país. Apesar do exército maior, a Coreia do Norte teria dificuldade em aproveitar essa vantagem. O mesmo se aplica em grande parte às forças terrestres do país. O Global Firepower destaca que a Coreia do Norte tem forças terrestres fortes para seu porte. A Coreia do Norte tem mais de 4.300 tanques, 18 mil blindados, 2.000 sistemas de artilharia e 1.500 lançadores de foguetes, superando significativamente o Japão, que possui cerca de 500 tanques, 600 sistemas de artilharia e pouco mais de 50 lançadores móveis de foguetes. Porém, o Japão tem quase 32 mil veículos blindados, segundo dados recentes. Mais uma vez, isso está relacionado às visões contrastantes dos dois países sobre defesa e guerra, com a Coreia do Norte desesperada para acumular o máximo de poder possível, enquanto o Japão prefere focar puramente em capacidades defensivas, investindo mais em sistemas de defesa aérea de ponta e mísseis interceptores, em vez de grandes frotas de tanques. Pelos números, a Coreia do Norte é a mais forte entre os dois lados nesse aspecto. No entanto, a guerra não se trata apenas de quantidade, mas também de qualidade. A Coreia do Norte tem milhares de tanques, mas eles não estão entre os melhores do mundo. De fato, grande parte do arsenal de Pyongyang é antigo e ultrapassado, incrivelmente antigo e ultrapassado. Para ser mais preciso, eles usam modelos como o tanque de batalha principal soviético T-34, que na verdade participou da Segunda Guerra Mundial. Também há estoques de tanques T-54, 55, tipo 59 e T-62M, todos com décadas de uso e pouca chance de bom desempenho. Em confronto direto com tanques de quarta ou quinta geração mais modernos, há modelos norte-coreanos como Chonma-ho e Songun-ho. Oficiais norte-coreanos mantêm sigilo extremo sobre especificações técnicas e capacidades desses tanques. Mas, dado o limitado conjunto de recursos disponível para Pyongyang, não se espera que eles sejam particularmente eficientes ou eficazes em cenários de combate modernos. Analistas classificaram os tanques norte-coreanos como armadilhas mortais sobre rodas, criticando sua blindagem, armamento e várias deficiências, comparados aos maiores tanques do mundo, assim como o M1A2 Abrams dos Estados Unidos da América e o K2 Black Panther da Coreia do Sul. O principal tanque japonês é o Tipo 10. É um modelo de quarta geração da Mitsubishi Heavy Industries, com equilíbrio entre poder de fogo, mobilidade e tecnologia avançada pela qual o Japão é mundialmente conhecido. Não é dos melhores tanques do mundo, mas é muito adequado às necessidades do Japão, com chassi mais leve que muitos outros tanques de batalha principais. Oferece alta manobrabilidade em estradas, pontes e no desafiador terreno japonês. Ele também vem equipado com um poderoso canhão de 120 mm com um sistema de carregamento automático ultra rápido, blindagem composta resistente e capacidades modernas de rede para um gerenciamento superior no campo de batalha.
Em um confronto direto em solo japonês, o tipo 10 venceria quase qualquer tanque. A Coreia do Norte poderia lançar o que quisesse, e como mencionado anteriormente, Pyongyang teria uma dificuldade imensa até mesmo para conseguir levar qualquer um de seus tanques e outros veículos blindados ao Japão. Em primeiro lugar, considerando a logística extremamente desafiadora envolvida em organizar um grande deslocamento militar através do mar do Japão, talvez seja mais pertinente explorar como os dois lados se comparam em termos de forças aéreas e navais. O Japão sempre foi uma nação marítima, dominando impressionantemente as águas ao seu redor. Assim, possui uma das forças navais mais fortes do mundo. Mesmo adotando uma política exclusivamente defensiva, reconhece a necessidade de um forte dissuasor naval para reduzir riscos de invasões ou ataques da China, Coreia do Norte ou outros países hostis. A frota do Japão é moderna e equilibrada, com cerca de 24 submarinos, mais de 40 contratorpedeiros, 4 porta-helicópteros, 6 fragatas e mais de 20 navios de guerra de Minas. Apesar de ter poucos navios e militares, a Marinha conta com embarcações de alta tonelagem, capazes de defesa e de causar danos significativos a inimigos, com ótimas capacidades anti-submarino e anti-minas. A Marinha da Coreia do Norte é maior, com o Global Firepower sugerindo mais de 200 embarcações e outras fontes estimando cerca de 500. Mais uma vez, essa história prioriza quantidade sobre qualidade. A Marinha norte-coreana é majoritariamente formada por embarcações antigas da era soviética. Muitos dos seus navios também são pequenas embarcações de águas rasas, o que significa que funcionam melhor em rios, lagos ou águas rasas próximas à costa. Elas costumam ter desempenho ruim em alto mar, a mais de 80 quilômetros da costa. Isso é crucial porque, para manter um ataque prolongado e intenso ao Japão, a Coreia do Norte precisaria de uma marinha forte e confiável. Ela não tem isso. Tem uma grande coleção de barcos, na maioria antigos, que têm pouco valor em condições reais de combate naval. Assim, o Japão provavelmente usaria sua força naval superior para repelir tentativas de desembarque ou ataques do mar. Suas fragatas, destroyers e submarinos podem identificar e eliminar embarcações inimigas antes que cheguem à costa, tornando quase impossível para as forças norte-coreanas pisarem em solo japonês. Enquanto isso, no ar, o Japão novamente leva vantagem. O Japão possui uma das maiores forças aéreas, com mais de 1.400 aeronaves contra 861 da Coreia do Norte. O Japão tem mais de 200 caças, incluindo modelos poderosos e furtivos como o F-35. A Coreia do Norte possui 55 aeronaves de transporte, mais de 400 treinadores, 140 de missão especial, 10 aviões-tanque e quase 600 helicópteros, 119 de ataque, tendo menos aeronaves em quase todas as categorias, mas uma frota maior de caças, com cerca de 368 jatos. No entanto, assim como acontece com os tanques e as forças navais, a Força Aérea da Coreia do Norte é composta principalmente por aeronaves obsoletas, com alguns de seus aviões acreditados terem mais de 80 anos de idade e totalmente inadequados para serviço ativo. No século XXI, muitas aeronaves são antigos modelos soviéticos e chineses. Essas teriam pouca chance em combate direto com os equivalentes japoneses. Graças a isso, mesmo que a Coreia do Norte tentasse um ataque aéreo ao Japão, teria um enorme desafio pela frente. Os caças de Tóquio decolariam contando com o alto padrão de treinamento de seus pilotos, combinado com equipamentos aviônicos mais avançados para estabelecer domínio no ar. Então, se a Coreia do Norte não consegue vencer em terra, no mar ou no céu, só lhe resta uma opção real. Restou. Mísseis, e em menor grau, drones e mísseis, são uma parte importante do arsenal de Pyongyang. O exército da Coreia do Norte desenvolve e testa vários mísseis de cruzeiro e balísticos, como o Hwasong-12, 13, 14, 15, KN-01 e Pukguksong-12 e 3. Alguns desses estão operacionais, enquanto outros ainda permanecem em fase de desenvolvimento. A Coreia do Norte exibiu e se gabou das supostas capacidades de seus mísseis, alegando ter armas capazes de atingir quase qualquer alvo no mundo e viajar em velocidades hipersônicas para escapar de defesas aéreas. A única maneira viável de a Coreia do Norte sequer lançar algum tipo de ataque bem-sucedido contra o Japão, quanto mais vencer uma guerra com Tóquio, é por meio de seus mísseis. Ela precisava surpreender o inimigo, atingindo rapidamente alvos importantes.
Talvez usem enxames de drones para saturar as defesas aéreas japonesas e torçam para que mísseis atinjam os alvos. Mas há uma grande falha nesse plano. O Japão tem uma das melhores defesas aéreas do mundo, com tecnologia avançada e sistemas conectados em camadas, incluindo o Aegis no mar, o Patriot Advanced Capability, 3 em terra e sistemas regionais de mísseis míssil superfície-ar, todos reforçados com radares e estações de vigilância de última geração e apoiados por recursos e inteligência americanos. O Japão saberia imediatamente de qualquer míssil vindo em sua direção e teria as ferramentas necessárias para neutralizá-los. Se um conflito hipotético entre as duas nações começasse com um ataque de mísseis norte-coreanos, veja o que ocorreria a seguir. Com defesas aéreas e antimísseis integradas de alto nível, o Japão deve conseguir interceptar qualquer míssil balístico ou de cruzeiro em seu espaço aéreo. Navios Aegis e baterias PASSE-3 seriam imediatamente mobilizados para proteger centros urbanos como Tóquio, assim como infraestrutura crítica como portos e aeroportos. Redes de sensores e radares continuariam a monitorar os céus, fornecendo consciência situacional inestimável, inteligência e mantendo o Japão e seus aliados informados sobre quaisquer ataques subsequentes. O Japão provavelmente conseguiria interceptar e neutralizar mísseis norte-coreanos antes que causassem danos ou vítimas. Tudo depende de quais e quantos mísseis são usados. A Coreia do Norte poderia iniciar com uma salva moderada para testar as defesas japonesas, antes de avançar para um ataque mais intenso com drones e mísseis balísticos hipersônicos. O país também poderia usar seu exército cibernético de hackers para tentar paralisar os sistemas e a infraestrutura digital vital do Japão de dentro. Porém, teria dificuldade em ter sucesso, já que o Japão é uma das nações líderes mundiais em tecnologia, contando com algumas das maiores e melhores empresas de tecnologia e equipes cibernéticas do mundo. Deveria responder rapidamente e com eficácia a qualquer tentativa de guerra digital. Ainda assim, uma combinação de guerra cibernética e ataque surpresa com mísseis poderia ser suficiente para pegar o Japão um pouco desprevenido. Um ou mais mísseis podem alcançar seus alvos, o que poderia levar a uma grande perda de vidas, especialmente em um centro urbano denso como Tóquio, que é a maior e mais populosa cidade do mundo. Em ambos os casos, seja os mísseis conseguindo passar ou sendo todos eliminados pelas defesas aéreas, a resposta do Japão seria rápida e decisiva. O Japão logo pediria apoio ao seu principal aliado, os Estados Unidos. Os Estados Unidos mantêm bases no Japão e pelo Indo-Pacífico, facilitando a mobilização de forças, lançamento de caças e reforço das defesas de Tóquio em minutos. Outras nações aliadas, como Coreia do Sul, Austrália e países da OTAN, também devem se unir à causa. Apesar de poder contar com aliados como Rússia e China, é improvável que a Coreia do Norte os veja se envolvendo em conflito direto com Estados Unidos da América e OTAN. Ao arriscar a Terceira Guerra Mundial, Pyongyang pode ser obrigada a recuar rapidamente ou ver seu regime ser eliminado pelos Estados Unidos. No fim, essa guerra acabaria antes de começar. A menos que arriscasse a aniquilação total lançando mísseis nucleares, a Coreia do Norte não teria chance de vencer. O Japão pode não ter o maior exército do mundo, mas está mais do que pronto para se defender e tem amigos extremamente poderosos prontos para intervir e apoiá-lo. Descubra neste vídeo como o regime instável da Coreia do Norte pode ser o catalisador da Terceira Guerra Mundial. Ou para um exemplo mais específico de como o exército aparentemente impressionante de Pyongyang não é tudo isso que dizem. Veja este vídeo que mostra como um dos submarinos nucleares de Kim Jong-un parece inútil. E por fim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, caso ainda não tenha feito isso. Assim, você acompanha as últimas notícias militares da Ásia e do mundo em tempo real.